Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois é pela graça de Cristo Jesus que nós estamos vivos. Louvado seja Deus por isso. Vivos para adorá-lo, para bendizê-lo, para ler, ouvir, guardar a sua palavra e praticá-la. A nossa leitura de hoje está no livro de Amós, capítulos 1, 2, 3 e 4. Vamos iniciar então a nossa leitura? Amós, capítulo 1. Profecias anunciadas por Amós, encargo pesado, criador de ovelhas em Tecoa, sobre as visões que teve a respeito de Israel, 2 anos antes do grande terremoto. Nessa época, Uzias, minha força é Yahvé, era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, o povo lutará, era rei de Israel. E estas foram as suas palavras: eis que Yahvé brada de Sião e troveja de Jerusalém. Os pastores contemplam os áridos campos e lamentam. O topo do Carmelo já está todo seco. E assim vem a palavra do Senhor avisando: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por uma 4ª falta, não retirarei seu juízo e castigo, porquanto passou por sobre Gileade como quem trilha as espigas caídas ao chão num tempo da ceifa. Por isso, porei fogo ao palácio de Azael, e as chamas consumirão todos de sua casa real, e também as fortalezas do rei Ben-Hadad. Arrombarei as portas de Damasco, eliminarei o morador de Vale da Iniquidade, e o que tem o cetro de Bet-Eden, casa do prazer. O povo de Arã, Síria, irá para o cativeiro em muralha. Palavra de Yahvé. Eis que assim revela o Eterno: pelas 3 transgressões de Gaza, sim, e ainda por um 4º pecado, não lhe anularei a punição devida, porque levou cativas as comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Por tudo isso, atearei fogo aos muros de Gaza, e as chamas extinguirão as suas fortalezas. Destruirei o rei e a população de Asdod, e aquele que possui o cetro real em Ascalon. Eis que levantarei a minha mão contra Ecrom, até que pereça o último dos filisteus, afirma Adonai, o Senhor. Assim declara Yahvé: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por uma 4ª falta, não deixarei de enviar-lhe o castigo que merece. Afinal, entregou toda uma comunidade de prisioneiros a Edom, e nem se lembraram da aliança de irmãos que havia estabelecido. Por essa razão, porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas aniquilarão todas as suas fortalezas. Assim afirma Yahvé: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por uma 4ª falta, não lhes cancelarei o devido castigo, porquanto perseguiu seu próprio irmão com ódio no coração e a espada na mão, despedaçando o corpo sem piedade e assegurando para sempre a sua ira. Atearei fogo em Temã, e as chamas exterminarão as fortalezas de Bozra. E assim assegura Yahvé: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por uma 4ª falta, não os pouparei do castigo devido, pois chegaram ao ponto de rasgarem ao meio o ventre das grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Portanto, atearei fogo aos muros de Rabá, e as chamas devorarão as suas fortalezas em meio a brados de guerra, no dia da grande batalha, em meio aos fortes ventos no dia da tempestade.
O seu rei será desterrado, ele e toda a sua corte irão para o exílio. Eis que eu, Yahvé, tenho dito. Amós capítulo 2. Assim afirma Yahvé: por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por uma 4ª falta, não sustarei o castigo a ele reservado, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cal. Por essa razão, atearei fogo a Moabe, e as chamas aniquilarão todos os seus palácios fortificados em Queriote, e Moabe cairá morto em meio a grande tumulto, com gritos de guerra e ao som de perigo da trombeta. Exterminarei o seu juiz governante, e com ele matarei todos os príncipes e líderes do povo, afirma Yahvé. Assim declara Yahvé: pelas 3 transgressões de Judá, sim, e por mais um 4º pecado, não cancelarei a punição que lhe é devida, porquanto rejeitaram a Torá, lei de Yahvé, do Senhor, e não obedeceram aos seus decretos, mas se deixaram iludir por imagens e objetos idólatras, repetindo o mesmo caminho de mentiras feito por seus pais e antepassados. Portanto, atearei fogo a Judá, e as chamas extinguirão as fortalezas e palácios de Jerusalém. E assim afirme Yahvé: por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por um 4º pecado, não sustarei o castigo que lhes determinei, pois chegam a vender o justo por prata e trocam o pobre por um par de sandálias. E mais, pisam a cabeça dos necessitados do mesmo jeito que pisam sobre o pó da terra. Negam o direito e a justiça aos oprimidos. Pai e filho deitam-se com a mesma mulher, profanando assim o meu santo nome. Prestam culto diante de qualquer altar e se assentam sobre roupas tomadas como penhor ilícito. Comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos e, para comprar o vinho que bebem no templo de suas divindades, usam a prata que tomaram mediante multas injustas. Fui eu que exterminei os amorreus diante dos olhos de Israel, embora fossem homens altos como o cedro e fortes como o carvalho. Eis que destruí seu fruto na parte de cima e suas raízes na parte de baixo. Eu pessoalmente vos tirei da terra do Egito e vos conduzi no deserto por 40 anos, para que possuísseis as terras dos amorreus. Escolhi alguns de vossos filhos para serem profetas, e alguns de vossos jovens para se consagrarem como nazireus. Agora, pois, respondei: não foi de fato assim, ó israelitas? Oráculo de Yahvé. Contudo, fizeste com que os nazireus bebessem vinho, e ordenastes aos profetas: não profetizeis. Agora, pois, eu vos triturarei em vossa própria cidade, como uma carroça esmaga os pedregulhos quando passa pelo caminho, carregada de trigo. Sendo assim, o mais esperto não escapará, tampouco o forte conseguirá reunir as suas forças, e ao guerreiro não lhe será possível salvar a própria vida. O arqueiro não manterá sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não poderá salvar a si mesmo. Naquele terrível dia, o mais corajoso entre os valentes fugirá completamente despido, assevera o Senhor. Amós capítulo 3. Ó povo de Israel, escutai atentamente o que Yahvé, Elohim, Deus, fala contra vós.
contra toda esta casa que tirei do Egito. Atentai para o fato de que eu escolhi tão somente vós dentre todas as famílias da terra. Por isso, eu mesmo vos castigarei por todas as malignidades que cometestes. Ora, 2 pessoas poderão caminhar lado a lado se não estiverem de acordo? O leão rugirá na floresta sem que tenha uma presa em vista? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa arapuca que não foi armada? Será que uma armadilha se desarma sem que nada tenha ficado preso dentro dela? Alguém tocará o chofar, trombeta, na cidade sem que o povo se assuste e fique preocupado? Pode ocorrer alguma desgraça na cidade sem que o próprio Yahvé tenha ordenado? Com certeza, Adonai, o Senhor soberano, não realizará nada sobre a terra sem primeiro revelar os seus desígnios aos seus servos escolhidos, os profetas. Ora, o leão rugiu, quem não temerá? Yahvé Adonai, Deus soberano, falou, quem não profetizará as suas palavras? Sendo assim, proclamai nas fortalezas de Asdod e nos palácios da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, a fim de observardes os grandes tumultos que ocorrem ali, e quanta opressão existe no meio do seu povo. Eis que eles não sabem agir de acordo com o direito, afirma o Senhor. Essa gente que acumula em seus palácios o que roubam e saqueiam. Portanto, assim declara Yahvé o soberano, um inimigo cercará toda a tua terra, destruirá as tuas fortalezas e saqueará os teus palácios. Assim afirma o Senhor, do mesmo modo como um pastor consegue salvar da boca de um leão faminto apenas 2 pernas e uma orelha de sua ovelha, assim também serão livrados apenas alguns israelitas que moram em Samaria, com um pedaço do leito e uma almofada de Damasco. Ouvi e protestai contra a linhagem de Jacó, diz Yahvé, Adonai, Elohim, o Senhor, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus erros e pecados, arrebentarei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e jogadas no chão. Derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas adornadas de marfim serão igualmente destruídas, e as mansões ficarão completamente arrasadas e desaparecerão. Garante Yahvé, o Senhor. Amós, capítulo 4. Ouvi, pois, esta advertência, ó novilhas de Bazã, prolífico, que estás no monte de Samaria e que continuas a oprimir os pobres. Esmagais os necessitados e ordenais aos senhores deles, trazei bebidas, alegremo-nos. O meu Senhor Yahvé jurou pela sua santidade. Eis que virão dias em que vos levarão cativos com ganchos, e os últimos de vós por meio de anzóis. Cada um de vós sairá pelas brechas do muro, e serão atirados na direção do Armon. Ó montanha de opressão, garante Yahvé. Vinde a Betel e entregai-vos ao pecado. Ide a Gilgal e multiplicai vossas transgressões. Apresentai os vossos sacrifícios a cada manhã e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Queimai pão fermentado como oferta de gratidão e proclamai em toda parte vossas ofertas voluntárias. Anunciai-as, pois tendes prazer nisso, ó israelitas. Denuncia o Senhor.
Foi exatamente por isso que vos deixei de dentes limpos, isto é, sem alimentos nas vossas cidades, e total falta de pão em toda parte. Contudo, vós ainda assim não vos convertestes a mim, condena Yahvé. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação recebeu chuva, outra nada teve e secou. O povo de 2 ou 3 cidades vagava andando de uma cidade a outra, em busca de um pouco de água para beber, mas não conseguiu matar a sede. E ainda assim, vós não refletistes, nem voltastes para mim, reclama o Senhor. Muitas vezes repreendi os vossos jardins, hortas e vinhas, por intermédio de pragas e ferrugens. Gafanhotos devoraram as vossas figueiras e oliveiras, mas ainda assim não vos convertestes a mim, afirma Yahvé. Mandei pragas contra vós, como fiz no Egito. Matei vossos jovens ao fio da espada e permiti que vossos cavalos fossem sequestrados. Fiz com que sentisseis em vossos próprios narizes o mau cheiro causado pela quantidade de cadáveres largados nas ruas de vossos acampamentos. E mesmo assim não refletistes, nem voltastes para mim, aponta o Senhor. Devastei algumas de suas cidades, como arrasei Sodoma e Gomorra. Eis que tais cidades destruídas ficaram como um tição retirado da fornalha. E ainda assim não vos convertestes a mim, acusa Yahvé. Ora, por esse motivo, ainda seguirei te castigando, ó Israel. E porque eu farei isto contigo, prepara-te para encontrares com o teu Elohim, Deus, ó Israel, aquele que cria e dá forma aos montes, faz e controla os ventos, revela os seus desejos e pensamentos ao ser humano, aquele que é capaz de transformar o raiar do dia em trevas e pode pisar as montanhas da terra. Yahvé, Elohim, Deus dos exércitos, é o seu nome. A nossa leitura de amanhã está no livro do profeta Amós, capítulos 5, 6, 7, 8 e 9. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor continue nos abençoando. Um abraço.